Você percebe que as organizações estão mudando, as pessoas se desafiando e o mercado se reformulando? Esse é o nosso século XXI. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e hoje vamos falar sobre comportamento nesse nosso século. Que mudanças são essas, então, que o nosso século está pedindo? Primeiro, portas abertas. O que são as portas abertas? O novo, deixa entrar o novo, pesquisar sobre novo. Hoje nós temos tecnologia, nós temos informação à nossa disposição, então é usar as mídias a nosso favor, por isso portas abertas, né? Vem buscar, vem trazer novidade, compartilhar esse novo, esse é o pedido desse nosso novo século. Outro ponto que é importante aqui é o comportamento em rede. Utilizar as pessoas que estão ao nosso redor, as parcerias, fortalecer essas parcerias. Tem algo que está muito forte hoje, que é a escola de negócios, né? É unir os desejos do empregador e do empregado, conciliar essas necessidades. Então não existe medir força, ataque e defesa mais, é unir para se fortalecer. Uma outra mudança que está se pedindo muito forte aqui é o networking, né? Então, utilizar a nosso favor as relações que nós temos no próprio celular, né? Os contatos do celular. Então, eu posso extrair dali muita informação e utilizar ela dentro desse novo comportamento aí que esse século está pedindo. Outro ponto que é importante aqui, nesse novo século, é o olhar para a riqueza, não só financeira, mas riqueza de relacionamentos. Riqueza e fortalecimento das nossas amizades, trabalhar a liderança dentro dessas nossas amizades, desse contexto familiar que nós temos. Além de dinheiro, sim, trazer riqueza para o nosso interior, então é trabalhar os nossos valores, a nossa forma de ver o mundo, mostrar isso para as pessoas, então só tem conexão conosco as pessoas que têm os mesmos valores que nós temos e nesse sentido caminha a riqueza. E um outro olhar ainda é de liderança, né? A nossa liderança, o nosso empoderamento e o empoderamento das pessoas que estão conosco, né? Como eu posso contribuir na vida das pessoas? E aí entra a riqueza de novo, né? O que eu estou deixando de legado ou o que eu estou construindo? E esse é um dos grandes objetivos desse nosso século XXI, né? O quanto eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas, o propósito na vida das pessoas. E para fechar, então, esse primeiro momento, né, do quanto as nossas mudanças estão interferindo, é falar do quanto os nossos sonhos estão sendo realizados. Então, a mudança de comportamento é as pessoas mais focadas nos sonhos, é desenvolver um QI mental, né, o quanto a minha mentalidade está vinculada à minha projeção de vida, ao meu propósito. Um QI que nós falamos aqui que é mais financeiro, o quanto eu estou estruturado para fazer essa caminhada. E outro QI é o emocional, né? O quanto eu tenho estrutura emocional para suportar todo esse processo de mudança e para entender essa necessidade que vem junto com essa mudança comportamental nesse século XXI. Bom, então agora é bem importante a gente pensar e comparar como que era no século XX, como que era no século XXI. No século XX, a gente tinha um olhar sobre o sucesso, que é um olhar mais organizacional. As empresas buscando esse olhar organizacional, né? Então, eu quero sucesso em escala, eu quero crescer em números, em resultado. Quando nós vamos para o século XXI, a gente começa a entender que nesse século XXI aqui, o sucesso ele está relacionado à velocidade. Quanto mais informação, quanto mais clientes, quanto mais escala eu tiver, maior é o sucesso. Então, se aqui eu tenho o foco nos processos, na organização e nas atividades, aqui eu tenho um paralelo em cima da velocidade. Quanto mais rápido, melhor. No século XX, outro ponto que é importante nós observarmos é com relação às atividades e tarefas. Aqui o foco é na tarefa. O foco é no desempenho das atividades. Aqui no século XXI, eu tenho foco em cima de processos, da integração, do compartilhamento, onde a conexão está em rede e os processos entre si eles interagem para um objetivo maior.
Outro paralelo que é importante é nós falarmos dos papéis, dos cargos, né? Aqui eu tenho clareza dos cargos, nas funções no século XX. No século XXI, eu começo a entender que eu tenho um cargo, mas que esse cargo ele é compartilhado entre as pessoas. As pessoas se integram para realizar as tarefas. Então, aqui eu tenho foco numa operação. Aqui essa operação ela se dilui entre várias pessoas e responsabilidades. No século XX, então, o nosso olhar era em cima da burocratização, no controle das atividades. No século XXI, esse olhar ele muda totalmente. É em cima de criatividade, de inovação. Aqui o foco era o padrão. Aqui o foco é quanto mais inovação, melhor. Quanto mais criatividade, maior o resultado. E o último ponto aqui desse paralelo que é importante a gente observar, que no século XX as pessoas eram recursos, né? Eu precisava delas para ter resultado dentro das empresas. E aqui no século XXI, as pessoas são parceiros. Então, quanto mais eu desenvolvo as parcerias, mais o ganha-ganha funciona. Mais as pessoas ganham, automaticamente a empresa ganha. Então, o olhar é muito diferenciado. Compara o século XX, que era um foco de resultado diferenciado, com o século XXI, onde nós precisamos dessa conexão em rede para ela ter um ganho diferenciado e em escala, muito mais rápido e acelerado. Então, nessa mesma linha de pensamento, nós estamos falando de mudança comportamental do século XXI, nós precisamos olhar para os profissionais desse século XXI, né? Se agora eles são parceiros e precisam se unir para montar essa conexão em rede, nós temos então o primeiro perfil que é importante a gente observar aqui, que é possível mudar nesses profissionais. E aí você faz a sua análise, né? Como que eu estou preparado frente ao meu estabelecimento de metas e objetivos? Eu tenho claro os meus objetivos, as minhas metas a curto, médio e longo prazo? O século XXI está exigindo isso. O quanto eu tenho clareza do que eu quero a curto, médio e longo prazo. E aí nós estamos falando dentro desse ano, nos próximos 2, nos próximos 5 anos. Está claro para mim o que eu preciso fazer ou não? O segundo ponto aqui como profissional desse século XXI que é importante a gente observar é desses objetivos que eu tenho lá curto, médio e longo prazo definidos. Eu tenho eles detalhados? Eu sei as prioridades? Eu sei o que de fato está mexendo comigo e que eu preciso trabalhar? Esse segundo ponto é tão importante quanto o primeiro. No primeiro eu só defino eles. No segundo eu começo a listar prioridades e pensar como eu vou colocá-los em prática. Terceiro ponto como profissional que é importante é a preparação das ferramentas. Então aí nós temos uma ferramenta que é chave, é essencial aqui, que é o networking. Eu estou usando a minha rede de contatos, 100% dela a meu favor, para realizar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. E o Anthony Robbins, que é um grande estudioso aí das relações humanas, ele argumenta o seguinte: proximidade é poder. Quando eu desenvolvo a proximidade com as pessoas, eu tenho condições de trabalhar o meu networking e desenvolver os meus objetivos, os meus sonhos e as minhas metas da forma como eu planejei. Se eu estou num mundo fechado, automaticamente eu terei mais dificuldades ou até demorar mais para chegar no meu objetivo. Então é muito importante essa frase, né? Proximidade é poder. O meu networking precisa estar a todo momento ativo para poder chegar nesses objetivos. E ainda um ponto que é importante observarmos aqui é desenvolvimento das competências, que é o nosso chá, né? É o saber fazer e o querer fazer, né? Então é conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu tenho esse profissional que veio lá do século XX que sabia o que queria. Agora o século XXI ele pede um posicionamento diferente. Além de eu saber, eu preciso colocar em prática. É ação, é foco em ação, né? E esse foco em ação é o nosso maior desafio, porque assim, hoje nós temos na nossa humanidade as pessoas que sabem o que querem, mas poucas colocam em prática. Então o convite é, coloca em prática, vai para a ação. Vai para a atitude, desenvolva as competências e aí eu vou conseguir realizar o que eu estou me propondo e os objetivos que foram traçados. E o último ponto, então, como profissional desse século, a pedida é realize, execute, foco na execução. O Walt Disney já dizia, se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então é possível a partir de um sonho se colocar em prática. Nós temos um outro estudioso sobre sonhos que diz o seguinte: 90% da nossa vida é transpiração, 10% é inspiração. Quem é esse estudioso? Albert Einstein.
E ele foca no seguinte: se eu tenho ideias, se eu tenho uma mente criativa, que é o que o século XXI pede, se eu tenho condições de inovar, o que acontece? Eu preciso buscar inspiração, mas é só 10%. Então, 90% eu tenho condições de realizar, de executar, de colocar em prática o que foi pensado. Então, a grande sacada do século XXI é sair da mediocridade. É sair do pensar pequeno, do executar pequeno, do planejar pequeno, é pensar grande, é sonhar grande para poder executar o que está nos nossos planos. E ainda, o século XXI pede algo que é muito interessante, que é o seguinte: estamos na era da diversidade e da unidade. Então eu preciso pensar grande para quê? Para realizar, para executar, para ajudar as pessoas e se ajudar a realizar os nossos sonhos. Então é pensar não só em mim, mas pensar num conjunto e o quanto as pessoas, o nosso networking pode nos ajudar a realizar esse sonho. E você, já está no século XXI? Já está mudando seus comportamentos? Então, para refletir, é bem importante pensarmos o quanto eu estou provocando mudanças na minha vida para adequar ao século que nós estamos. Gostou do nosso momento? Então se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução dessa jornada.